A graça e a paz a todos, bom dia. Bom dia, pessoal, como vão vocês? Estão todos na santa paz do Senhor Jesus? Glória a Deus, amados, mais um dia, o sétimo, né? Nós vamos ler hoje a incredulidade. Muitas vezes a gente vai falar fala qualquer coisa, né? Incredulidade dos irmãos de Jesus. O que acontece? O incrédulo, ele é incrédulo mesmo, né? Ele não crê. Mas o duro, aqueles que crê, que começam a enrijecer o coração. Esses são os piores. Porque o incrédulo, ele consegue. Oi, Marli Costa, tudo bem? Seja bem-vinda. O incrédulo, ele não consegue. Firmar o pensamento. Por que o incrédulo não consegue? Porque o incrédulo, ele tem medo da mudança. O incrédulo, ele tem medo de mudança. O incrédulo tem medo de crer e depois falar assim, nossa, eu caí num conto. Mas não é. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Nana, seja bem-vinda. Então, nós precisamos entender. Missionária Laide, né? Missionária Laide. Seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe. Oi, user. Bom dia. Gente, bom dia. Hoje, quinto, né? Vamos dizer juntos, né? Regina, seja bem-vinda. Lívia, que beleza. Bom dia. Balbina, Thay, sejam todos no nome do Cordeiro de Deus. No nome de Jesus, sejam bem-vindos. Queridos, eu sei que tá cedo, né? A minha live, ela não costuma ser cedo, era 10 horas, né? Então, eu, por algum motivo de necessidade, precisei mudar para este horário, né? Essa semana, talvez, pode ser que dure mais um tempo, mas enquanto durar, vamos estar aqui fazendo esse trabalho muito especial, que é falar da palavra de Deus. Gisele, seja bem-vinda, né? Então, eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra, se puder compartilhá-la, será muito abençoador, tá bom? Nós sabemos que mais um dia coopera, né? Mais um dia. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, independente. Às vezes, eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não é obrigado a acreditar em Deus, ele existe. Se você crê, ele existe. Se você não crê, ele continuará existindo, porque não depende da nossa crença para ele existir. Nós dependemos dele para continuarmos vivendo, ok? Eu estou compartilhando aqui, porque se eu não fizer isso, eu sou bugada. Gente, obrigada por aqueles que têm orado, obrigada por aqueles que têm clamado, muito obrigada. Obrigada mesmo no fundo do coração, que o Espírito Santo possa vos dar em dobro em tudo quanto vocês têm dado. Amém? Bom, enfim, eu acho que deu até aqui, depois não vai mais. Glória a Deus. Amém? Vamos iniciar logo. Karen, bom dia, princesa. Bom dia a todos quantos entrarem. Que Deus abençoe a vida de vocês. A todos quantos têm compartilhado, deixado o coração. Muito obrigado, vocês que têm dado seu coraçãozinho. Que Deus abençoe e multiplica sobre a vida de vocês. Como eu disse ontem, né? CrossFit, seja bem-vindo. Opa, coisa boa, eu preciso de entrar no CrossFit para fortalecer os músculos, né? A gente faz, quem faz igual eu, faço academia, musculação, mas a gente precisa fazer uma calistenia, né? Para poder fortalecer mais os músculos, dar habilidade, porque a gente precisa. Raimundo, sejam bem-vindos. Gente, todos nós que passamos dos 50, dos 40, precisamos fazer uma academia para fortalecer os músculos, para nós não darmos trabalho para os nossos filhos, né? Bom dia, meu amor. Então, vamos lá, gente, vamos fazer. Mas lembra de uma coisa,
o exercício é para a manutenção do corpo físico, a manutenção do corpo espiritual é a palavra de Deus. Bora começar? Tem um pouco tempo. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, obrigada mesmo, muito obrigada. Pai, eu quero em nome de Jesus apresentar cada pessoa, Pai, que está aqui online comigo. Todos, Pai, todos que estão aqui, aqueles que vão entrar, Senhor, os que vão ouvir às 7, os que vão ouvir às 8, os que vão ouvir, Pai, de madrugada, de tarde ou de noite. Senhor, ser com eles. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a presença do teu Espírito da verdade, Senhor, seja com eles. Pai, amplia a visão espiritual. Deus, eu quero pedir a ti, Pai, que entra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em julgamento com aqueles, Pai, que tem levantado calúnia, que tem roubado, Senhor, que tem roubado o nosso Brasil, que tem, Senhor, meu Deus, metido a mão onde não pode. Senhor, que a tua mão de poder possa entrar, Pai, entrar com uma espada e mudar essa situação. Pai, eu peço ao Senhor, entra, Senhor, meu Deus, onde, Pai, o dinheiro foi tomado do alimento das crianças, das creches, das escolas, Pai, de lares, onde crianças, Pai, foram abandonadas, estão em lares, Pai, foram roubados o alimento, a roupa. Deus, onde tem homem perverso, mulher perversa, Senhor, que a tua mão de poder entra ali, Pai, e muda essa situação. Pai, os professores, Pai, aqueles que têm sofrido ataque pelos alunos, os pais, Senhor, abençoa esses professores, os professores, Pai, que são cruéis, que são maus, Pai, que eles possam, Senhor, ser corrigidos pelo Senhor, Pai, porque a lei humana, muitas das vezes, Senhor, elas vão pelo lado daqueles que mais pagam. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que entra com tua mão de poder. Pai, nós precisamos que o Senhor, Pai, delega o teu poder sobre o Brasil, sobre o Estado. Pai, em nome de Jesus, sobre os municípios. Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com tua mão no governo, Pai, do Brasil. Entra com tua mão, Pai, no governo, Senhor. Em nome de Jesus, coloco diante de ti e crendo que o Senhor é poderoso. Pai, obrigada pela vida dos meus filhos, netos, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus parentes, sobrinhos, Pai, e cunhada. Abençoa grandemente a irmã Luciana, Senhor, ser com ela. Pai, faz o teu milagre na vida, Senhor, meu Deus, de cada uma das minhas cunhadas. Eu sei que o Senhor é bom e é poderoso. Pai, a Cidinha, o Edson, abençoa, Senhor, meu Deus, essa família, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Davi, seja bem-vindo, Davi Rodrigues. Gente, a cada um, muito bom dia. Graça e paz, Simone, bom dia. Passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia. 7. Bora lá? Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Quem tem no celular fica ruim para ler, né? Porque está online, então não tem como. Mas anota. Pega aí um caderninho, uma folha. Anota do lado os versículos para você ler, para ninguém enganar vocês. Gente, a coisa mais terrível é saber que as pessoas enganam pessoas. E as pessoas se deixam ser enganados. Sabe por quê? Por preguiça. Anota. Anota, pega alguma coisa, anota ali, escreve tal coisa, vai anotando e Deus vai falar com você, tá bom? Deus vai orientar você, você não vai ser enganado, ludibriado. Oi, tudo bem? Eu não sei o teu nome, Helena, que Deus abençoe sua vida, Helena. Você anota para que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar você, tá? Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. O que é espada de 2 gumes? Ela é afiada, vou pegar isso aqui, ela é afiada do lado de cima e o lado de baixo, e a ponta dela também tem uma afiação. Quando ela entra, ela atravessa na divisão da alma e do espírito. O que é alma? Alma e espírito. Então, queridos, ela faz uma junção. Pode ser que ela entre até assim, né? A palavra de Deus, porque ela precisa entrar no cérebro e passar e fazer morada no coração. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra, sabe? Não deixa ninguém enganar você. Ah, Deus não existe. Ok. Você não é obrigada a acreditar em Deus.
você não é obrigada a crer em Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza. Você crendo, ele existe. Se você não crê, ele existe. Então, independente de quem crê, de quem não crê, Deus existe. Débora, seja bem-vinda. Eurênia. Gente, de onde vocês são? De onde vocês estão falando? De onde vocês estão assistindo? Gente, é muito importante isso. Vocês não têm noção quanto isso acrescenta a fé de outras pessoas. Conforme você coloca para outras pessoas, você coloca, eu sou de tal cidade, eu sou de tal estado. Isso, gente, incendeia o coração daqueles que também estão assistindo, ok? A Patrícia. Então, se você puder fazer isso, tá bom? Coloca o estado, a cidade, tá bom? Às vezes vocês até são de Ribeirão Preto, né? Aqui de pertinho, tá bom? Que Deus abençoe. Um cafezinho para despertar. Vamos lá? 7. Tá falando assim, ó. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Gente, vamos falar junto? Quinto! Aleluia! Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, aleluia. Amém? Gente, deixa aí o coraçãozinho de vocês, manda coraçãozinho. Ana Clara, seja bem-vinda. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matar quem? A Jesus. Ok? Os judeus procuravam matar quem? A Jesus. Eu não vi se a Mila entrou. Eu não vi. Então, se ela entrou, Ianara, né? Ianara ou Vianara. Então, seja bem-vinda. Né? Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próximo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha só, os irmãos de Jesus não queriam ouvir a ele. E falou, não, vai para lá, vai para com seus discípulos, porque eles querem te ouvir, mas nós não queremos. Você já notou que quando você está bem, as pessoas querem estar perto de você, mas quando você, por estar bem, muitíssimo bem, as pessoas não querem? Você sabe por quê? Teu brilho ofusca aquelas pessoas. Vocês entenderam? O teu brilho ofusca aquelas pessoas. Então, quando você está muito bem, às vezes um amigo fala, quando você compra um carro, um amigo fala, nossa, que legal, você comprou um carro. Aí o outro fala, meu, que top, você comprou um carro, né? Comprou uma moto, que legal, você comprou uma casa. Aí chega outro e fala, nossa, que bom. Entende? Viu? As versões. Outro fala, você viu que fulano comprou uma casa? Vai saber de onde está saindo esse dinheiro, né? Falei para ele que dá, mas não sei não. Tenho desconfiança. Você entendeu? Com Jesus acontecia a mesma coisa. Com Jesus aconteceu. Oi, Marcos Ribeiro, seja bem-vindo. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Entenda, com Jesus aconteceu a mesma coisa. Jesus, quando chegou, anunciando o Pai para os irmãos, ele falou, não. Disse para eles, ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém que procure ser conhecido em público, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Estava falando que Jesus estava em oculto, sendo que Jesus estava ali, manifestando obra, fazendo curas e maravilhas. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Quer dizer, vai para lá, fica lá no mundo, não vem para cá, não. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vocês ouviram, entenderam? Nem mesmo os irmãos dele acreditavam no que ele estava falando. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou.
Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou. Oi, Márcia, seja bem-vinda, querida. Dentre vós, observa. Olha aqui, vamos lá. Meu tempo... Oxa, eu mudei, gente, perdão. Meu tempo não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que ele está dizendo? O tempo dele não havia chegado, mas o nosso tempo sempre está presente. Por quê? Nós não sabemos a hora e nem o dia em que nós vamos fechar os nossos olhos. Nós não sabemos a hora e nem o dia que os nossos olhos serão fechados ou que a nossa senha será chamada. Vocês entendem? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito. De quem? De quem que Jesus dava testemunho? De que as suas obras são más. Jesus, manifestando o seu poder, disse: as obras de vocês, falou dos próprios irmãos, tá? Ele poderia poupar. Não, meus irmãos são gente boa. Não é? Tem assim? O filho faz coisa errada, a mãe passa a mão na cabeça, o irmão vai lá, defende o outro irmão tal, mesmo ele estando errado, mas não corrige. Por quê? Porque irmão é sangue. Então, quando alguém corrige, porque eu corrijo meu neto, corrijo meus filhos, corrijo hábitos, sou corrigida, sou chamada a atenção, e eu não me importo, eu prefiro que falem para mim que eu estou errada do que estar sempre certa. É ruim quando você está muito certa, porque quando você erra e ninguém fala nada para você, é sinal que você é uma pessoa ruim e você não aceita ser cobrada, você não aceita ser chamado a atenção. E outra, quem dá pode ter certeza que também vai receber, né? Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Jesus permaneceu ali. Como a festa deles dava-se, acho que, se não me engano, por 3 dias, né? Dependendo do local, 1 semana, Jesus ficou ali. Ele não subiu, tá? Jesus ficou quieto no seu lugar, quieto entre aspas, porque Jesus nunca ficou quieto, Jesus nunca se calou, ele sempre manifestou as obras do Pai. Jesus na festa do tabernáculo. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas no oculto. Ele não precisou dizer: olha, eu sou o Cristo, cheguei, né? Cheguei chegando. Não, Jesus não fez isso. Ele chegou no oculto, ficou ali no seu oculto, fazendo o que era necessário fazer, para que ninguém o perseguisse antes da hora. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Onde ele estará? Que lugar que ele está? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Sabe por quê? Veja bem, por que eles procuravam Jesus? Mesmo Jesus não tendo manifesto, as obras dele manifestavam, ele era a luz no meio daquelas trevas. E quando ele chegava, tinha uma diferença no mundo espiritual. O diabo avisava que ele tinha chegado. As trevas avisavam: olha, ele está por aí. Ele está por aí. Alguém sentia ele ali. Alguém sentia curado. Alguém sentia um bem dentro de si. Alguém que estava oprimido, ficava a opressão embora. Alguém que tinha aquela situação de dependência emocional, ficava livre. Alguém que estava sofrendo um ataque, ficava curado. Então eles sabiam que Jesus estava ali. Eles tinham certeza, porque Jesus estava fazendo um milagre naquele lugar. Olha só, e quando isso aconteceu, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Você já viu isso, né? Eu posso falar para vocês uma coisa? Tem pessoas que quando eu estou aqui, entra e fala que essa doida, né? Outros falam: ixi, né? Eu não me importo. Se eu estou fazendo a obra que meu Jesus fez, é lógico que eu não chego nem
perto das sandálias dele, nem perto do mindinho dele, mas eu estou fazendo a mesma obra. Estou falando do amor, da graça e da misericórdia, tá bom? Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo de quem que eles tinham medo? De quem queria matá-lo, os judeus, né? Os judeus eram doidos para pôr a mão em Jesus, para acabar com ele. Aí vamos lá, pega lá a tua Bíblia, ou anota. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Como controvérsia? Jesus, ele dizia uma coisa e fazia outra? Vamos lá? Acompanha comigo. Come on, baby. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus foi no oculto. Entrou no templo, como eu estou aqui no oculto. Muitos não sabem que eu estou aqui, mas alguns que descobrem para ouvir a palavra. E essa pessoa recebe uma luz dentro de si, tá ok? Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu pai ensina. Jesus disse-lhes: o meu pai ensino, não, o ensino vem do Pai, não vem dele, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer as obras ou fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O que ele está dizendo aqui? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino, o ensino dele vem do Pai que o enviou. Então, ele não falava coisa com coisa, ele falava aquilo que o Espírito Santo dava a ele, porque veio do Pai. Ele disse: aquele que vocês virem pousar uma pomba era o sinal. A única forma de manifestar e mostrar que ele era o Filho amado, precisou fazer isso. Não que Deus, o Espírito Santo seja uma pomba. Gente, isso aí na verdade, uma idolatria. Idolatrar uma pombinha, achando que a pombinha é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, entenda. Deus precisou fazer algo que eles vissem um sinal. É um sinal. Sabe quando o tempo vai chover, você vê uma nuvem e fala: nossa, vai chover. Ou senão alguém olha para o sol e fala: vai chover. Olha para a lua e fala: vai chover. Entendeu? É um sinal. Não que é fato. Pode ser que Deus muda o percurso e pode não chover. Entendeu? Então, era um sinal que Deus deu a todos quanto estavam ali para saber que ele era o Filho de Deus. Ok? Então, deu esse sinal. 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus, né? Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós o observa. Por quê? Por quê? Porque procurais matar-me. Por quê? Por quê? Porque se observasse a lei, não ia matar Jesus. Mas por não observar, tentam matá-lo. Por que vocês procuram me matar? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Olha. Viu? Quando você fala uma verdade, já notou que a pessoa fica com raiva de você na hora? Sério, fala a verdade. Olha, você fez isso. A pessoa se manifesta de uma ira porque você falou a verdade. Agora, quando você alisa, não, você é bonzinho, você é gente boa, a pessoa tem muita maldade. Quem revela a maldade? Senão a luz. Quem revela as trevas? Senão aquele que está na luz, entendeu? Entenderam, gente? Respondeu a multidão: tens demônio? Quem procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Aí Jesus olhou para eles e falou: aham, tá bom. Um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ele não vem dele, mas
dos patriarcas. A circuncisão não veio de Moisés, mas de patriarcas. Mas Moisés veio validar para que prossigasse por causa do sábado. Porque no sábado circuncidais um homem, certo? No sábado eles podiam circuncidar um homem, mas Jesus não podia fazer um milagre. Entenderam? Gente, ontem eu ouvi uma pessoa, um pastor falando que nos dias de hoje tem muitos tentando matar profetas, calar os profetas. Mas tem muitos profetas profetizando carne, mentira, engano. Cuidado, tá ok? Cuidado com certas profetadas, cuidado com certas profecias enganosas. Fiquem atentos, tá ok? Fiquem atentos. Se um homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indagais contra mim pelo fato de ter curado no sábado ao todo um homem. Quer dizer, pode cortar-se o prepúcio, né? Mas não pode curar alguém. Qual era a diferença, Deus? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê revelação, gente. Por que eu posso falar da Bíblia e não posso ser usado por Deus, se a palavra vem dele? Né? A palavra vem dele. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A justiça de Deus, ela é reta e nela não há dolo, nela não tem engano. Os guardas foram mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuraram matar? Eis aquele que fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Vocês não estão vendo que de fato ele é Cristo? Nós, todavia, sabemos donde é este. Quando, porém, vier Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. Eu não vim, porque eu de mim mesmo o quisesse. Tá aqui. Você acha que você se escolheu a si mesma? E a partir de hoje eu tô tendo uma decisão, não quero mais. Sabe quando você fala isso? Você está falando: Deus, o Senhor me escolheu, mas eu não te quero. Jesus, o Senhor me salvou, mas eu não te quero, eu te rejeito. Ainda hoje de manhã eu estava falando isso. Não rejeite Jesus, por favor. Não rejeite. Tem pessoas rejeitando a Jesus. Tem pessoas que estão tendo decisão de não querer servir Jesus. Ainda hoje pela manhã, quando eu vi isso, até agora eu estou aqui dentro, gente, eu estou falando a palavra de Deus aqui com vocês, mas o meu coração está entristecido. Porque é triste quando você vê no olho da pessoa a decisão de não querer Deus. Sabe, não é rejeitar a palavra dele. Porque quer provar primeiro das coisas ruins que tem, para depois tomar uma decisão. Quem sabe, se Deus der oportunidade. E aí, isso é triste. Sabe por que é triste? Porque as pessoas têm oportunidade, mas o coração endurecido, enrijecido, está rejeitando Jesus. Gente, por favor, em nome de Jesus, não rejeita Cristo. Se vocês rejeitam Cristo, vocês estão rejeitando. Vocês falam que creem em Deus, mas rejeitam o Evangelho. Como vocês podem dizer que creem em Deus, que acredita que Deus existe, mas rejeita aquele que Ele enviou? Em nome de Jesus, não negue aquilo que Ele deu para vocês. Você tem o Espírito Santo.
Deus deu a você o Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Você já foi batizado. Você já aceitou Jesus Cristo. Você provou dessa alegria. E hoje está rejeitando. Pessoas que já profetizaram rejeitando Jesus. Porque o pecado, o prazer da vida está sendo melhor. Meu Deus, é triste, me dói demais saber que ter oportunidade de estar com Jesus, de ter Jesus e rejeitá-lo. Não rejeite Jesus. Eu estou aqui como profeta de Deus. Não estou aqui para profetizar o que você bebe, o que você come. Não estou aqui como profeta para falar o que você fez no verão passado. Eu estou aqui para falar para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não rejeite Jesus. Não rejeita esse evangelho. Não rejeita. Não rejeita Jesus. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele que vem, aquele a quem vós não conheceis. Eles falavam de Deus, mas não conhecia Deus. E estava tendo a oportunidade de conhecer Deus através de Jesus Cristo. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, olha só, muitos de entre a multidão criam nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Vocês imaginam, gente, alguém ver um cego ser curado, né? A pessoa querer que alguém faz obras maiores que essa? Eu não entendo. Eu não entendo o que eles estão querendo, não. Não entendo o que eles estavam procurando, não. Não existia esse milagre. Vocês sabem o que acontecia? Era assim, uma pessoa que era aleijada, ela não entrava na cidade. Entende? Tipo, era uma vila e aquelas pessoas não entravam naquela cidade. Um aleijado, um leproso, um doente, um paralítico, não entrava numa cidade. Uma pessoa que tinha esquizofrenia, né, que hoje, graças a Deus, mudou o nome. Antes era chamado de louco. Uma pessoa que tinha epilepsia não entrava não entrava numa cidade. Eles ficavam no pórtico, lá fora, do lado de fora, bem longe, para que ele não contaminasse aquelas pessoas. Era como se eles tivessem uma doença contagiosa, e não era. Então ele ficava longe. E o que aconteceu? Quando isso acontecia, eles ficavam longe, ficava do lado de fora. E Jesus curou cego, Jesus curou leproso, Jesus curou deficiente. E para eles isso ainda o sinal era pouco. Não fala na lei de Moisés se Moisés curava. Eu não vi isso. Moisés não curava. A única coisa que eu vi Moisés ali acontecendo era Moisés curar leproso. Por causa da palavra. Moisés não colocava a mão. Moisés não ordenava ao leproso ser curado. Não. O leproso ficava um tempo, 7 dias fora, que era o tempo da contaminação. Né? Eles não podiam entrar ali. Gente, e Jesus abriu as portas para que todos nós pudéssemos entrar numa igreja, pudéssemos andar no meio da multidão. Independente do pecado que você tenha, independente se você... Olha, a gente vai no HC, a gente chega nos hospitais, tem pessoas de todo jeito. Jesus quebrou isso e ainda eles queriam que Jesus fizesse sinal maior. Que sinal maior pode alguém fazer? Que sinal maior você quer que Jesus faça na sua vida? Libertar, curar, salvar? Não tem outro sinal maior. Te amar. Você não é... Vamos ser sinceros? Nós não éramos dignos desse amor. Me fala a verdade. Quando você fala mal de alguém, quando você julga alguém, você merece esse amor? Entende? E Jesus te ama mesmo sabendo que seu coração é mau.
entende? E ele nos ama. Vamos lá. Então, vamos lá, 32, tá? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis, pois, de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Onde esse homem vai esconder? Simone, nós não éramos dignos, querida. Não éramos dignos. Era porventura, para onde ele irá? Porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os enganar? Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podereis ir? O que ele está dizendo com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Como? Como assim? Né? Jesus, a fonte da água viva. Oh, glória! Aleluia! No 37, gente. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Vocês que têm sede da salvação, vocês que têm sede da cura, é isso que ele estava clamando. Vocês que têm sede de libertação, vocês que desejam ser livres, vem! Imagina alguém gritando: ei, aqui tem comida, aquele monte de gente faminta. Vem, aqui tem comida. Vem comer. Foi isso que Jesus gritou. Vocês que estão sedentos de uma libertação, vem. Vocês que estão com fome, vem. É isso que Jesus está falando. Vem a mim. Ele gritou do mesmo jeito. Ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Foi essa mesma voz. Gente, gente, é a mesma voz. Você tem noção? Meu coração está regozijando. Me deu alegria de ouvir isso. Eu tô lendo, mas essa palavra me deu agora uma vida. Eu estava dentro de mim muito entristecida. E ele exclamou, ele disse, olha, ele exclamou, ele gritou lá dentro. Ele está gritando agora: se alguém tem sede, venha a mim e beba, aleluia. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você beber dessa água que eu te dou, do seu ventre, do seu interior, aleluia. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, que nele cresce, o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Gente, eu sei que pessoas que estão me ouvindo são tradicionais. Gente, vocês que são tradicionais, não escandalizam, por favor, em nome de Jesus. Porque os tradicionais não crê em línguas estranhas, tá? Porque eles acham que quem fala em línguas estranhas não é do Espírito Santo. Eu não estou aqui para condenar e nem julgar ninguém por isso. Não estou condenando aquele que fala em línguas e nem aquele que não fala, tá? Eu peço a você, não escandalize. Entenda que o Espírito Santo é dado a quem crê.
Então, não escandalize, porque o Espírito Santo, ele não é algo comum para alguns, mas ele é vida para aqueles que creem, tá? E ele é vida para você que crê, tá bom? O Espírito Santo é vida para você que crê. Então, creia no poder do Espírito Santo, creia na autoridade do Espírito Santo. Ele tem autoridade, domínio e poder para mudar situações na sua vida, na minha vida. O Espírito Santo, ele tem poder para transformar, tá? Então, por favor, não escandalize e não ache que isso... eu vou pedir, por favor, não fala que é demônio, tá? Estou orientando você agora para você entender. Não fale, em nome de Jesus, que é demônio. Não faça isso. Não fale. Porque se você assim falar, eu mesmo te dando esse esclarecimento e você disser isso, não vai ser legal, tá? Por favor, não faça isso. Glória a Deus. Eu estou assim, gente, eu estou aqui dentro de mim, eu estou com muita alegria, porque eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele pode fazer. E eu sei o que ele está fazendo. Ok? Tá? Verdadeiramente. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Gente, já notou isso? Vocês observaram que tudo que fala, as pessoas têm o quê, por quê e para quê? Meu Deus. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Eles queriam saber de onde Davi era, né? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Não despreze as Escrituras. Você que talvez... Oi, Maria Vitória. Seja bem-vinda, querida. Você que talvez tá afastado por algum motivo. Às vezes pessoas te magoaram, né? Tá desigrejado, né? Tem muita gente que tá desigrejado. Eu quero pedir a você que está desigrejado, procure pelo menos ir à igreja para tomar ceia, tá? Porque a palavra do Senhor disse: quem come do pão e bebe do cálice, esse faz parte do corpo de Cristo. Porque a comunhão, tá bom? Procure ter comunhão, procure, como diz, comungar. Isso é bênção. Conforme você vai, você toma ceia, e isso é bênção para você, porque aí você tem vida em você. Tá bom? Se você já aceitou Cristo e não foi batizado nas águas, procure ser batizado, procure ir a uma igreja, a casa do Pai, porque a palavra de Deus disse que a casa do Senhor será chamada casa de oração. O que é casa de oração? É onde todos, quando se reúnem, chegam lá, vão dobrar o seu joelho, ou mesmo de pé no seu canto, no seu lugar, ou sentado, vai estar orando, sabe, respeitando o lugar de oração. Então, você que chegar em algum lugar, que estiver fazendo isso, pare um tempo, ore ali, busque alguém, procure ser batizado, porque aquele que for batizado será salvo. Vai dar tempo de você fazer isso, porque você ainda tem tempo. Vai dar tempo, vai lá, tá? Não fique longe da casa do Pai, não fique longe da presença de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente, eu tenho que terminar. Os guardas voltam sem Jesus.
Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeram? Não trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois os fariseus: será que também vós fostes enganados? 48. Porventura, creu nele alguém dentre a autoridade ou algum dos fariseus? Quanto a este plebe, quer dizer, esse pobre homem, essa ralé, plebe, ralé, esse coitado, que nada sabe da lei, é maldita. É maldita. Tentaram amaldiçoar Jesus. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és Galileu ou da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Oh, aleluia! Vocês entenderam? Então, não tem como alguém que ouvir a palavra de Deus não crer. Só não crê em Jesus, aquele que não entendeu o propósito. Jesus Cristo, o caminho, Jesus Cristo, a verdade, Jesus Cristo, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ok? Então, você que está desagrejado, procure ir à casa do Pai, procura em nome de Jesus C.A. A palavra até, eu acho lindo, tem um louvor que canta: vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Olha, me arrepia. De verdade, como eu amo a presença do meu Jesus. Eu convido você, vai à casa do Pai, procura aí, pergunta, vê ali se ali tem alguém que fala da palavra de Deus, como é feito. Procure um pastor, sabe? Chega lá, procure um pastor, deve ter algum porteiro, fala com o porteiro, eu preciso saber os dias do batismo. Eu quero me batizar, porque eu creio em Jesus Cristo. E eu sei que Ele é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu tomei uma decisão de ser filha, de servi-lo, até o dia da sua volta. Amém, querido? Vou agradecer a Deus porque eu tenho um compromisso, queria tanto ficar um pouco mais com vocês. Amanhã, gente, você que tem a Bíblia, lê o capítulo 8, vai ser maravilhoso. Opa, desculpa, vai ser maravilhoso, procure ler, tá bom? Amanhã nós vamos ler o capítulo 8, tá bom? Do livro de João, tá bom? Procure, pegue a sua Bíblia, leia o capítulo 8 e o Senhor vai falar contigo, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos agradecer? Vamos, amém? Pai, no nome de Jesus, gratidão, Pai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor, obrigada por esse devocional. É maravilhoso, Pai, passar uma hora aqui contigo. Senhor Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, aqueles que vão ouvir esta mensagem. Pai, cada um que compartilha, que está compartilhando, Pai, que a vida deles seja tocada de uma forma sobrenatural. A tua palavra disse que quem dá água a um profeta receberá galardão de profeta. Quem dá água a um dos pequeninos receberá o seu galardão como filho. Pai, em nome de Jesus, abençoa
abençoa cada um, Pai, que está compartilhando, abençoa aqueles, Pai, que estão com problema financeiro. Senhor, envia, Deus, em nome de Jesus, recurso, Pai, envia recurso para a vida dos teus servos, para a vida dos teus filhos, para a vida daqueles, Pai, que decidiram tomar uma decisão de servir a Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, que as bênçãos do Senhor possam cercá-los com toda a sabedoria, graça, poder e vida. Pai, no nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome santo. Pai, abre as comportas e os abençoe com toda sorte de bênção. Pai, guarda, Pai, em nome de Jesus, a entrada, Pai, e a saída deles. Guarda, Pai, eles a retaguarda. Sim, Deus, guarda a retaguarda deles, que o sangue do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que seja sobre eles, Pai, como um escudo, que seja o sangue do teu Filho sobre eles como escudo, Pai, livrando, protegendo e guiando. Pai, no nome de Jesus, abençoa a casa deles, abençoa a saúde deles, Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja com eles, hoje e para todo sempre. Pai, acampa teus anjos ao redor. Pai, eu vou sair, Pai. Acampa teus anjos ao meu redor. Livra-me daqueles que estão ao meu derredor. Pai, que o espírito da morte, Pai, bata em retirada onde eu colocar a planta do meu pé. Que, Senhor, onde tiver um espírito de morte, um espírito de loucura, um espírito de engano, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, que o poder do nome de Jesus esteja sobre você. O espírito do engano sai em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui no Facebook, que estão aqui no TikTok. Que o Senhor Deus abençoe. Lembra que o Senhor guarda a sua direita e a sua esquerda. Que o Senhor Deus guarda a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor coloca anjos na sua frente, que te dê uma diretriz, uma direção. Que o Senhor Deus coloca anjos nas suas costas para guardar dos ataques malignos. Ok? E que o Deus, o Todo-Poderoso, esteja com você, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus Cristo. Antônio, meu primo querido e amado, graça e paz. Saudade de você, faz tempo que não aparece, hein? Aparece, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, no nome de Jesus. Amém.